bem? Eu espero que você esteja bem. Não é? Nós estamos fazendo essa série de vídeos, né, já falando bastante sobre a questão dos deuses sumérios e a sua similaridade com os deuses chamados deuses semíticos. Né? Vamos lembrar, mais uma vez, que os semitas descendem de Sem, um dos filhos de Noé. Aí tem um filho de Sem chamado Eber, que vai dar origem aos hebreus. Ok? Que depois vai nascer Abraão, tá? Arã, Nacor, e etc. E assim uma árvore genealógica vai sendo formada. Eles sempre deram valor muito a esse aspecto da árvore genealógica. Por quê? Porque era a forma de se provar, né, que eu tinha uma relação sanguínea, biológica com os meus antepassados. Vale lembrar que isso permanece na genealogia até hoje. Nas sociedades secretas se costuma colocar a genealogia espiritual. Os bispos costumam colocar quem lhe deu sucessão e de onde vêm os sucessores. Foi assim que a Igreja Católica encaixou Pedro lá na cabeça e veio colocando uma série de sucessores para montar a genealogia, a árvore genealógica da Igreja. Para dizer, nós temos autoridade, nós temos poder, porque nós descendemos espiritualmente de Pedro. E, portanto, Pedro de Jesus, né? A linha sucessória. Então, é preciso a gente ter claro que tudo tem um quê e um para quê. Não existe coincidências nesse mundo. E, me permitam ser sincero, desde o início das eras primordiais, sempre houve a tentativa de ocultação da verdade, dando a ela uma conotação metafísica, espiritual ou esotérica. Era uma forma de esconder a verdade, certo? E revelar veladamente a alguns supostos iniciados que no fundo, não sabiam também de nada. As sociedades secretas são, na verdade, uma grande enganação no meio disso tudo, porque os que sabem mesmo de verdade estão lá no topo, escondidos, não aparecem, não revelam seus nomes, não batem foto. Então, o que é que a gente tem? A gente tem uma elite global que também usa a sua árvore genealógica para dizer de onde eles vieram, de que raça vieram. Eu falei para vocês das 12 raças. Já falei em vídeo aqui sobre a guerra entre Enlil e Enki, os Enlilitas e os Enquitas. Já falei isso aqui. Porque não pense que o que está acontecendo no mundo, essas guerras, é algo à toa. Não é algo à toa, não. Isso é tudo bem planejado, bem estipulado. Alguns governantes nem sequer sabem do que está acontecendo, outros são profundamente sabedores de tudo. Né? Então são 12 as raças
chamadas raças primordiais, porque depois dessas raças, surgem mais aí uma camada de sucessão, dada a mistura. Né? Então, observe bem o que a gente está falando, né? sobre esse aspecto. Então, as 12 raças eram os Adonitas, os Sanjiques, os Adamitas, os Adapitas, os Nefelitas, os Cainitas, os Enlilitas, os Enquitas, os Noditas, os Bandonitas, os Antitas e os Adonsonitas. Ok? A raça adâmica é aquela que vai surgir da relação, tá, de Adapa e Tite. Certo? Os adamitas de Adamu e Tiamat. E depois tem uma raça que vai se desenvolver muito ao longo da história, que são os cainitas. Porque nós estamos no meio de um turbilhão de coisas que as pessoas ficam por aí imaginando o seguinte: nossa, está acontecendo algo e a gente não sabe o que é. E eu vejo muitos canais aqui que prestam um grande desserviço, porque são fundamentalistas religiosos, né? E a única coisa que eles sabem debater é dizer: nós cremos numa terra plana com um domo, porque o Deus da Bíblia criou isso. Né? Os pobres vivem enganados. Eles dizem que estão combatendo o sistema, mas na verdade estão trabalhando a serviço do sistema, porque eles são incapazes de ver um palmo diante do nariz, porque tudo para eles é demônio. Sem sequer terem estudado o que significa os daimons na língua grega, o que significa os djinns, o que significa os seres, os devas, os elementais, tá? Assim como na língua semítica existiam seres que a tradução é a mesma equivalência para aquilo que os árabes vão chamar de gênios, que são uns seres intermediários entre os deuses e os humanos. Foi criado ali uma espécie de seres que não são nem espirituais e nem materiais, que por sinal são os primeiros habitantes da Terra. Os humanos aparecem depois aqui. Nós não somos donos do pedaço. Tá? Isso é importante dizer. Porque se você não entende esse contexto, esse pessoal fica pregando, né, que tem anjo caído lá na Antártida, tem anjo caído não sei aonde, tem, que tudo é demônio. Por quê? Porque isso é sistema. É trabalhar com o sistema. Né? Eles acham uma maravilha dizer assim: olha, a Terra é plana com um domo e aqui é o grande reino de Jeová. Nossa, Paulo, coitado. Né? Estão numa prisão. Eles reproduzem aqueles filmes que aparece o domo só para falar do domo, mas eles não falam o que o filme está dizendo. O filme está dizendo que há uma prisão, que existe uma prisão. Basta ver aquele show do Truman, em que o cara sai depois de dentro daquela bolha e se sente livre. Né?
Eu defendo o universo Terra, o sistema Terra, né, com as suas formas, com as suas terras, terras infinitas, mas não fico por aí fantasiando essas ideias que no fundo é trabalhar a favor do sistema. Esse povo todo trabalha a favor do sistema. Tá? E aí, nós estamos aí fazendo o paralelo. Fizemos no último vídeo sobre Enki e Enlil, ok? Estamos fazendo um paralelo entre Enki e Baal, Enlil e Javé. Né? O escritor do texto que nós estamos lendo não faz essa similaridade, porque ele mistura Enlil com El e Enlil e Javé, enfim. Mas nós estamos lendo esse texto porque esse texto é fundamental para a gente despertar um pouco a coisa, porque também aqui no YouTube a gente já percebeu que tem doutores de Anunnaki. Os camaradas sabem tudo de Anunnaki. Tá? Ah, porque eu li os livros do Zacarias Sindi. Tem coisas mais modernas a respeito dos Anunnaki que é importante que esse pessoal lesse. Né? Porque existem Anunnakis maus e existem Anunnakis bons. Assim como em todo o nosso sistema Terra existem seres bons, benéficos e seres maléficos. Maléficos no sentido de que não são éticos. Às vezes se comportam de maneira profundamente egoísta, egocêntrica e fazem o que fazem. Tá? Então, muito bem. Dito isso, essa introdução, vamos ver o que fala aqui sobre Enlil, que é descrito como um bravo guerreiro, que é a similaridade de Javé, que Javé é varão de guerra, é homem de guerra, é o Deus dos exércitos. Não vamos esquecer isso aí. No panteão sumério-acadiano, Enlil era o segundo filho de Anu e meio-irmão de Enki. Meio-irmão, porque também neles lá tinha uma coisa que era... Olha, eu vou fazer uma observação antes de continuar, porque é muito interessante isso. O que acontece? Os reis, os deuses, eles, para manter a linhagem, o que eles faziam? Geralmente, eles casavam com irmã, com prima, com tal, para manter a linhagem sanguínea, coisa que também acontece no nosso mundo. De maneira velada, mas acontece. Tá? E eu já fiz um vídeo aí, Os Senhores do Mundo, né? Conspiration, onde eu falo exatamente dessa maneira de manter o lastro sanguíneo. Ok? Então, fica atento. Vamos lá. Continuando a leitura. Então, um grande militar, Enlil, era um deus autoritário, respeitado e temido. Seu nome sumério significa Senhor do Vento, sendo ele um deus do ar e das tempestades. Parecido com quem? Quais deuses têm similaridade com eles nas outras culturas? Né? Os índios têm Tupã. Correto? É só prestar atenção nas divindades dos povos, você vai encontrar a mesma similaridade com mudanças de sutilezas de nomes. Ele se destacou por sua grande
proeza militar e sua bravura inigualável. Sua cidade sagrada era Nippur, localizada no coração da Mesopotâmia entre o Tigre e o Eufrates. Quando Eliú se casou com sua divina esposa Ninliu, ela gerou uma grande linhagem guerreira cujos membros mais conhecidos incluem o deus da guerra Ninurta e a mais bela deusa guerreira Inanna, também conhecida por seu nome acadiano Istá. Tá? Istá. Gravem esses nomes. Eliú era conhecido por seu temperamento raivoso, agressividade durante a era antediluviana e até a destruição da nação suméria, cerca de 4 milênios atrás. Eliú ocupou uma posição muito elevada no Conselho Celestial e trabalhou ao lado do seu pai Anu. A princípio, Eliú odiava os humanos, herdando os sentimentos misantrópicos de seu pai. Os textos da Mesopotâmia dizem que Eliú se opôs ao desenvolvimento da civilização humana, até colaborou com seu pai no projeto de extermínio chamado Dilúvio. Devido ao seu passado violento e belicoso, Eliú é considerado idêntico a Javé. Por algumas pessoas, no entanto, isso é uma associação incorreta, diz o escritor, o que não, para mim, não é. Vejam que eu procuro também ler pensamentos contrários. Tá? Eliú tem tudo a ver com Javé. Enki tem tudo a ver com Baal. Ok? Você poderia dizer assim, então, essa similaridade, porque depois também você tem que entender que houve fusão de divindades para criar um Deus único. A tentativa é da criação de um Deus único na figura de Javé. Ok? Lembre-se disso. A Bíblia é resultado de uma cultura. Ela não caiu do céu, ela não foi escrita por anjos, ao contrário, foi escrita por pessoas que sabiam perfeitamente o que estavam fazendo. Tá? Como é o caso de outras divindades, Enlil não é o Senhor de forma alguma. Seu pai Anu é Enlil, e Enlil se opôs a Enki no início, no início lutando contra o meio-irmão em uma rivalidade fraternal, mas mais tarde seria evitado por seu pai malévolo e caluniado pelo povo de Anu. Como é o caso de outras divindades sumérias, o culto de Enlil se espalhou por todo o Oriente Médio e até parte do Mediterrâneo europeu. No panteão semítico ocidental, ele é conhecido como Baal, tá? O que na verdade é o oposto. Tá? Enlil é Javé e Enki é o Baal. Tanto que você vai ver a perseguição que vai ter sobre Baal na Bíblia. Tá? Inclusive há um trecho bíblico, né? Eu não sei se você lembra, mas tem um texto em que vão dizer a Jesus: você expulsa demônios pelo poder de Beuzebu. O que é Beuzebu? É Baal-Zebub. Baal quer dizer Senhor, Senhor das moscas. Não, né? Jesus diz, não, eu não estou expulsando demônios, porque você vai ver que, preste atenção que continua a perseguição em torno de seres
uma luta eterna para dizer que Javé era o Deus bom e os outros deuses eram todos maus. Portanto, eram tipificados como demônios. Tá? Então, eles diziam: você está expulsando os daimons pelo poder de Baal Zebub. Tá? Aí Jesus vai dizer que não. Tá? A gente não entende o contexto do Novo Testamento se não entender o contexto do Antigo, não entender o contexto sumério, acadiano, assírio. Se você não entende isso, você pega a Bíblia e faz o que você bem entender com ela, que é o que faz a maioria desses fanáticos religiosos, não só com a Bíblia, com o Alcorão, com um monte de livro que tem por aí, aonde começa a surgir os fanáticos, essas pessoas que, nossa, dão uma contribuição enorme para o mundo. É? Muito bem. Como equivalente mesopotâmico, Enlil Baal era conhecido como um bravo jovem guerreiro e membro do alto escalão da Assembleia de Elohim. Nas terras levantinas, durante a Idade de Ferro, Baal era representado pelo bezerro. Nos tempos bíblicos, encontramos essa antiga divindade difamada como um deus estrangeiro, inimigo de Javé, e denegrida como Baal-Zebu, Beelzebu, tá? Que é Baal, acabei de falar, Baal-Zebu, né? Um trocadilho hebraico para a expressão zombeteira, que significa senhor das moscas. Olha só. E o que era Baal? Baal era Enlil, Javé. Tá? E havia ali uma disputa entre eles. El era o pai dessas beldades. Tá? Mas ele também era um ser criado. Né? Aí, se a gente for fazer até uma similaridade mais próxima, você vai ver que El é muito mais parecido com Ial da Baote, né? Que depois Ial da Baote vai criar um monte de arcontes, um monte de filhotes, um monte de anjos clones, um monte de seres que ele... Né? Só que os gnósticos faziam similaridade de Ial da Baote com Javé. Né? Então, se você fizer uma relação, você vai ver que a Idabaote é Javé, Javé é Enlil. Ok? E Enlil é filho de El, que é similaridade de Anu. Tá? Tá? Mais tarde, esse mesmo Beelzebu seria transformado no príncipe dos demônios e da demonologia judaica. Até hoje, meu querido, até hoje. Até hoje, eles emplacaram essa figura demoníaca chamada Beelzebu. Aí tem sociedades secretas. Vamos ensinar como é que você entra em contato com Beelzebu, o príncipe dos demônios. Que isso aí, quem colocou? Quem? Os judeus. Os hebreus. Né? Observe o que aconteceu quando Moisés sobe para a montanha para pegar lá os 10 mandamentos. Ele foi para lá ter uma conversa com Javé, que os gnósticos descreviam Javé como uma espécie de serpente com cara de leão. Ainda que isso seja uma figura de linguagem, é provável que a imagem desses seres não era basicamente humana, assim,
esteticamente como nós. E aí, quando Moisés desce da montanha, o que é que está acontecendo no arraial? Eles estão adorando um bezerro de ouro. Quem é o símbolo do bezerro de ouro? Baal. E aí o que é que Moisés faz? Manda matar todo mundo. Toda uma geração pereceu no deserto. Ó, que coisa mais linda, né? Morreram, só deixaram os mais novos. Passaram a fio de espada. Isso é típico do Deus do Enlil, enciumado, né? O Enlil, Javé, enciumado do seu irmão Enki, Baal. Nós vamos botar abaixo. Botar para matar, botar para lascar. Eu não sei o que é que vocês pensam disso tudo, gente. Confesso que às vezes eu me surpreendo pensando o seguinte: como é que as pessoas pegam um livro, fazem uma leitura. Estou pegando uma das muitas Bíblias que eu tenho. Se você olhar aqui atrás, ó, eu tenho aí Bíblias de todas as traduções, que eu gosto de estudar. Eu não venho fazer vídeo baseado no achismo ou num sopro espiritual para eu falar a respeito de algo aqui. Mas muita gente pega esses livros, faz uma teologia meia boca, a gente sabe como é que funciona, e como surgiram as igrejas. Para que surgiram? Surgiram para manipular e continuar criando escravos para eles. E não para a fonte. E não para a deidade primordial, que nem é Anu e nem El. Tá? Os gnósticos chamavam de o Deus desconhecido, o Deus impronunciável, o Deus que a gente não consegue conceber com a razão humana. Então, portanto, esse Deus que os gnósticos falam não está aqui. No Novo Testamento, a gente encontra lampejos desse Deus, mas é também preciso tomar muito cuidado com a leitura do Novo Testamento. Porque, como todas as coisas, houve manipulação, interpolação, houve uma série de situações no decorrer do surgimento do Novo Testamento, também porque os senhores do mundo, que vem lá, vem uma linhagem, e aí onde eles estão, esses senhores do mundo? Eles estão nas grandes esferas de igreja, eles estão dominando. Eles são bispos, são papas, são pastores, são líderes, são isso, são cozidos, tá? São sheiks, são rabinos, são isso, são aquilo. Estão aí no topo do mundo. Não se iluda. Não estou dizendo isso para você sair da sua igreja, sair do seu grupo religioso, você fica. Né? Não tem gente que diz para a gente, não, o importante é o coração. Ah, eu não estou lá na igreja por causa do líder, do pastor, do padre, porque eu estou lá por Deus. Pensou que ajeitou, piorou. Que Deus! O Deus que semeou a culpa no coração dos filhos de Adão. O Deus que, para manipular, criou a conotação de pecado, que é preciso punir os humanos, fazê-los sofrer. Então é preciso que
se cria o complexo de culpa, de erro, tá? Para que o ser humano tenha necessidade de se humilhar perante os deuses e dizer para eles: olha, né, eu fiz coisas de errado, então aqui aí vai os fiéis se confessar, outros vão se humilhar, se quebrantar, diante de um ser que, desculpa a expressão, ele está pouco se lixando para você. Se você está adorando a Javé, porque ele é que está atualmente aí no comando do negócio, você está mesmo pensando que Javé Enlil está preocupado com você? Acha mesmo? Se ele tivesse preocupado, ele estava tentando defender os humanos de tanta desgracência que há no mundo. Aí vem os psicopatas dizer o seguinte: não, tudo que acontece no mundo não é culpa de Deus, é culpa dos humanos, da liberdade, do livre-arbítrio. Um livre-arbítrio manipulado. Um livre-arbítrio meia-boca. Desculpe, a gente está sendo sincero e firme, mas não dá para ser diferente. Né? Tem um monte de coisa errada acontecendo no mundo que a origem está lá atrás. Está exatamente na criação desses deuses. Esses deuses viviam brigando e ainda vivem brigando entre si. Esse negócio de guerra espiritual que esse pessoal fica falando entre os anjos bons e os demônios, sabe? Olha, a carta de Paulo diz: é, nós não temos que lutar contra homens de carne e osso, mas contra os principados, contra os arcontes, contra esses seres. São todos seres da mesma família. Oh, desperta aí, acorda aí. Essa guerra vem acontecendo há séculos. Nem existia Lúcifer, que foi uma criação do cristianismo. Inventaram um ser de Lúcifer para jogar toda a culpa do mal nele, para tirar a culpa do Enlil, né? Enlil, Javé e Aldabaote. São a mesmo ser. Aí vamos criar uma figura, o Rassatan, vamos criar a figura do Lúcifer. É um monte de babaquice, gente, que acontece nessa terra, que às vezes eu fico surpreso de ver pessoas que têm um certo grau de inteligência caindo nisso. Sem racionalidade. Todos esses seres não são nem mal nem bons. Eles agem com ética ou com não ética de acordo com a conveniência que eles têm. Quando eles querem, lhe ajudam. Quando eles querem, eles prejudicam. Quando eles querem, eles enriquecem alguns. Quando eles querem, eles empobrecem as pessoas. Simples assim. Eles fizeram a gente, tá? E já colocaram em nós um monte de deficiência. Nascemos com prazo de validade. É uma questão de despertar. Ou despertamos, ou ficaremos presos nesse negócio, nessas historinhas meia boca que se inventa no YouTube. Ah, tem seres
Em outras galáxias, é o tal, é o reptiliano, é os não sei o quê, os anceitoides, é o não sei. Meu Deus do céu. De um lado é gente inventando esse grupo de seres sem sequer ter uma prova da existência deles, mas eles falam. E de outro lado, um monte de fundamentalista religioso dizendo que tudo isso são demônios, são os sentinelas, são os caras que desceram. Nossa, olha, gente, confesso a vocês. Às vezes eu digo, eu não sei se eu sou, não estou dizendo aqui que eu sou o cara com a razão de tudo. Não, jamais. Eu não tenho certeza absolutamente de nada. Eu só tenho certeza de uma coisa, que eu estou vivendo e estou fazendo a minha parte na história. Se vai dar fruto ou não vai dar fruto, eu não sei. Né? Uma vez que Enlil, na verdade, e Javé são idênticos, esse tipo de zombaria, né, de Baal na Bíblia foi repassada na própria história da Bíblia. Isso significa que Enlil e Enki são adversários na luta cósmica. Na luta cósmica. É evidente que há uma luta cósmica. Cósmica no sentido de que nas esferas mais altas da criação há uma luta para quem vai governar, para quem vai dominar, para quem vai estabelecer a ingerência. Aí, para completar, veio Jesus. Aí Jesus chega na terra e diz assim, não vou obedecer a Javé. Porque ele não era filho de Javé. Ele não era filho de Enki. Ele era filho de quem? De um Elohim comandante chamado El Elyon. Aí ele disse assim, eu vou para botar ordem na casa, vou botar ordem na casa, vou reorganizar isso aqui. Aí Javé disse, não, peraí, quem comanda aqui sou eu. Eu vou passar o comando da tribo de Jacó desde que tu faça o que eu quero. Aí não vai, não vai. Tá? Muito bem. Isso é só para a gente pensar. Agora, vamos dar uma passadinha aqui. Vou falar rapidamente sobre Marduk, tá? Que é o grande deus da Babilônia, sendo o amado filho mais velho de Enki, portanto, é um filho de Baal, filho da deusa Danquina. Marduk é um deus muito sábio, extremamente poderoso. Uma segunda geração de Anunnaki, uma segunda geração de Anunas, de Elohim. Marduk tornou-se o deus principal da suntuosa cidade de Babilônia com a bênção do seu orgulhoso pai. Tá? Marduk, além disso, ele era representado pelo dragão ou a serpente como Enki. Sua esposa, a bela Sarpanito, e seu filho mais velho, Nabu, o deus da escrita e do intelecto, acredita que seu nome seja derivado da frase Amarut, que significa bezerro do sol. Tá? Na Babilônia também ele era chamado de Bel, um título que significa senhor. No dialeto babilônico, seus epítetos incluíam Bel Rabim, grande senhor,
Bel-Belim, senhor dos senhores, e Mubalit-Mit, ressuscitador dos mortos. Seu templo principal era Etemenanque, um grandioso zigurate de 7 andares que foi dedicado a ele no século VI a.C. No Egito, Marduk foi identificado como o deus Sol, Amon-Ra. Tá? Portanto, Ra também tem a ver com Marduk. Por isso que a palavra Israel, Ra era um deus cujo nome também tem por similaridade Marduk. No final de todos os descendentes da linhagem, foram introduzidos infame livro das calúnias de Anu, em um momento ou outro. O primeiro em que a grande serpente foi caluniado como adversário da humanidade no livro de Gênesis. Em segundo lugar, que vimos anteriormente, Enlil-Baal, Enlil, tá? Que eles vão comparar aqui a Baal, foi designado como Beuzebu, transformado em um príncipe dos demônios pelo inumerável e miserável povo de Anu, em assim chamado livro sagrado. Tá? O povo de El. Finalmente, o seu neto Marduk, seu grande rival, o senhor da bela civilização da Babilônia, foi adicionado à lista de vítimas do seu imundo papiro malícia. Marduk aparece na Bíblia, no Templo dos Profetas, sob o nome hebraico de Merodach e seu epiteto babilônico Bel. Em Jeremias 51:44, o rancoroso Javé, tá? Enlil jura por punir Marduk com sua própria cidade e derrubar sua suntuosa civilização. Em Isaías 46, de 1 a 2, o mesmo megalomaníaco afirma que seu, na verdade, sobrinho e seu sobrinho de segunda geração, Nabo, se prostrarão diante se humilharem, né? Dele e se humilharam. Tá? Então, nós estamos vendo que há uma guerra, tá? Que vai incluir aqui a Ninjuzar, que é a Senhora dos Deuses. Tá? Ela vai depois receber o nome de Senhora das Colinas Sagradas. Tá? Isso é muito importante a gente perceber. Existe uma outra divindade que será a Ningzida, um deus da ciência celestial. Tá? O mais sábio deus Enkidu. Esses deuses todos vão aparecer. Tá? Eles vão aparecer e desaparecer, porque com o objetivo de se montar uma dinastia, era preciso então estabelecer que tinha um Deus único. Porque um Deus único, um só governo, um só rei. Você vai perceber que houve guerra. Livro do Apocalipse. E houve uma guerra, dragão e seus anjos, seus mensageiros, lutaram. É incrível, né? Aí você vai ver que o dragão está perseguindo a mulher. Aí a teologia vem e diz que a mulher é a igreja. Depois disseram que a mulher era Maria.
A mulher é a humanidade. É o símbolo da fertilidade, da maternidade, da geração humana. Meus queridos, eu não quero ser dono de verdade, eu não quero ter razão, eu quero apenas dizer a vocês que a fonte eterna, aquele da onde tudo se originou, inclusive Anu, El, da onde se originou os Anunnaki, os Elohim, ele está muito além. Ele não é esses deuses mesquinhos descritos em tantos livros sagrados. A gente vai voltar ainda muito sobre esse assunto. Há muita coisa ainda que a gente quer estudar aqui para que a gente possa, então, ir fazendo a similaridade dessas histórias. Deixe seu like, por favor. Ative o sininho de notificação, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo com muita coisa boa.